Poucas coisas me dão tanta satisfação como ver aqueles vagabundos do MST sendo expulsos, tomando borrachada, sendo presos. E o Pedrinho Matador, que não está mais solto. É isso que eu vou contar pra vocês, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Durante o carnaval, você viu que foi o carnaval vermelho do MST. Essa trupe de vagabundos se valeu do feriado para invadir terras produtivas, para invadir e roubar propriedades alheias. Só para você tomar por base, no ano de 2022 inteiro, ocorreram 11 invasões do MST. Apenas em 2023, estamos aqui ao final do segundo mês do ano, começando o terceiro mês agora em março, já ocorreram 11 invasões. Ou seja, eles fizeram em menos de 3 meses tudo o que eles fizeram no ano de 2022. Afinal de contas, eles têm a leniência. Primeiro, daquele criminoso mor do Guilherme Boulos, que agora virou deputado federal. E segundo, do encantador de burros Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande aliado da causa terrorista de invasão de terras. Então, naturalmente, se sentiram confortáveis para começar a praticar os seus atos terroristas. E foi isso que aconteceu no carnaval. Naturalmente, a repercussão disso foi extremamente negativa. A população que trabalha, o trabalhador decente, seja ele rural ou não, o brasileiro de verdade, que carrega o piano, que carrega o país nas costas, ficou indignado com isso. E não tem como não ficar indignado, porque é uma trupe de vagabundos. Os invasores, na verdade, que são chamados na imprensa de ocupantes, mas que na realidade são terroristas, assim como os líderes de ocupação, na verdade, são mafiosos, simplesmente passaram a se apoderar da propriedade alheia. E isso é tratado pela mídia agora na gestão PT como se fosse algo natural, mas é uma conduta criminalizada. Você invadir a propriedade de alguém é crime e naturalmente você tem que ser tratado como criminoso. Se de um lado as autoridades, especialmente encabeçadas pelo presidente da República e pelo Guilherme Boulos, ficaram caladas diante de tudo isso, a população resolveu resolver a situação. E começaram a expulsar os vagabundos na base do porrete. Dá uma olhada no vídeo. Dentro de todo o país, viu? Ó, vai embora, viu? O lado curioso é que essa trupe de quadrilheiros, o MST, invadiu uma fazenda produtiva da Suzano, na Bahia. O ministro petista Paulo Teixeira disse que ambos os lados têm que ceder. Como a fazenda de Suzano tem que ceder se um vagabundo invadiu a propriedade? O sujeito invade a tua casa e você vai ceder a garagem, a sala para ele? A única coisa que você tem que ceder para o invasor é uma paulada na orelha. É assim que você resolve a situação. Foi assim que aconteceu e a população expulsou os vagabundos de Suzano, na Bahia. E são vagabundos. Porque se fossem trabalhadores, estariam trabalhando, não invadindo propriedade. Ou você vai falar que ladrão de celular também é trabalhador porque ele está ali expropriando a propriedade alheia. É exatamente a mesma coisa. O sujeito resolve roubar um carro, ele é um trabalhador agora na gestão PT? É vagabundo, tem que ser tratado como tal. Foram expulsos, a população está de parabéns. Espero que isso se repita, que isso se replique, que os vereadores comecem a dar honrarias, dar moção de aplausos, salva de pratas para os populares que derem um cacete nos caras do MST e expulsarem eles das terras. O nome disso é desforço incontinente. Sabe o que acontece na aula de direito? Se alguém vai lá e tenta esbulhar a propriedade, você tem, teoricamente, no âmbito da teoria do direito, a possibilidade de reaver a sua propriedade, a sua posse. Como? Praticando o desforço incontinente, dentro da medida. Então o sujeito está te roubando, você pode dar uma paulada na orelha dele para reaver o teu celular. Você vai estar agindo em legítima defesa da tua propriedade. E é exatamente isso que aconteceu na Bahia. Então, meus amigos esquerdistas que vão ficar extremamente chocados com o teor das minhas palavras nesse vídeo, sinto muito, Duralex, sed lex. Eu estou amparado pela lei. Se você não gosta, vai chorar na cama, que é lugar quente. Vai chorar no diretório do PT, no diretório do PSOL. Vai reclamar com o Guilherme Boulos. Ou então me processa, fica bastante à vontade. Mas é isso. Há a possibilidade de reaver a propriedade por meio do desforço incontinente. O que você não pode deixar acontecer? Os vagabundos se assentarem. Se eles estão invadindo, você tira eles numa porrada? Mas sinto muito, está defendendo a tua propriedade. Uma pena que a gente não vive nos Estados Unidos, que você pode receber o cara à base de tiro de 12, aí seria incrível. Mas a galera está funcionando bem dentro das 4 linhas das leis brasileiras. Excelente,
ação da população da Bahia. Só que como nem tudo são flores, o MST, por outro lado, está bastante engajado em continuar sendo criminoso. Se de um lado José Rainha foi preso pelas invasões que ele vinha praticando, tá aqui ó, manchete aqui do lado, o cara foi encarcerado, tem muito a ver com o Lula. Talvez agora ele vire ministro, né? Vai preso, ganha cargo, é meio que o padrão, tem currículo. Mas enfim, o MST está planejando aumentar a quantidade de invasões em abril. Ou seja, não estão contentes, vão tirar março ali para se reposicionar. Em abril tem Tiradentes, em abril tem a Páscoa, vão aproveitar o feriadão e vão começar a invadir. Se você é fazendeiro, fica o conselho, aumenta a tua segurança para essa gente não entrar nas tuas terras. E ainda no ambiente do José Rainha, curiosamente ele foi preso, de novo, num assentamento chamado Che Guevara. E ele é acusado de extorquir produtores rurais. Olha que curioso, chega lá, ó, vai te invadir, né, mas faz aquele acerto, sabe como é que é? Imagina, né, você quer rir, faz rir, aquele papo de tropa de elite. Enfim, esse é José Rainha, que já tinha sido condenado a 31 anos de cana por extorsão, formação de quadrilha e estelionato. Tá aí o grande líder do MST, amigão do Guilherme Boulos, amicíssimo do Lula, tem ficha corrida suficiente para ser ministro do PT. E falando em aliados do PT, sabe Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua? Então, ele já tem o currículo de prender concorrentes eleitorais, 11 padres, chamar a Igreja Católica de máfia organizada e mais de 200 presos políticos no país. Uma ditadura. Está perseguindo opositores, o cara vai preso, você não sabe se ele está vivo, se ele está morto, se ele está sendo torturado. Enfim, organizaram uma carta de repúdio mundial. Você sabe que uma carta de repúdio não é lá grande coisa, né? Uma carta de repúdio, olha lá que triste, você vai fazer o quê? Você põe no lixo. É igual quando o sindicato manda moção de repúdio para mim, eu jogo fora, não serve para nada, dou risada. Mas enfim, já é uma sinalização diplomática negativa à conduta daquele país. É importante que o Brasil, enquanto liderança mundial, faça parte dessa carta de apoio à democracia e combate a ditaduras. Só que é uma ditadura de esquerda, que já recebeu 500 milhões de dólares do BNDES na gestão PT. E aí, o que aconteceu? O Lula se alinhou com outras ditaduras e não assinou a carta. E pasmem, países de esquerda como México, Argentina, Equador e Chile assinaram a carta de repúdio. Mas o Lula se alinhou com a Venezuela e não assinou. Efetivamente, o Lula sinaliza a extrema esquerda. Ele sinaliza o que há de pior na esquerda, o que há de pior na antidemocracia, o que há de pior na censura, na tortura, no apoio a ditaduras. Não bastasse a ditadura cubana, agora a ditadura de Nicarágua, que é uma ditadura sanguinária, que prende, que persegue, que mata. E aí, para não se indispor com um aliado que provavelmente vai acabar recebendo dinheiro de novo do BNDES, para de novo dar o calote, o Lula simplesmente ignora e não assina a carta. É lamentável. Essa é a grande política, a geopolítica diplomática que o Lula ia implementar no país. Uma geopolítica de piada, que se alia, por exemplo, aos iranianos que atracaram um navio agora aqui no Rio de Janeiro. E pior, geram uma instabilidade com os Estados Unidos, aliado, ou melhor, que o Lula estaria tentando ser aliado de Joe Biden, que agora os congressistas norte-americanos passam a criticar a política externa brasileira. E aí a gente vê idiotas do PSOL, inclusive de colegas aqui da casa, que simplesmente estão lá aplaudindo, criticando a minha crítica a isso. Veja só, essa gente que fica Marielle pra cá, Marielle pra lá, mas esquece que a ditadura iraniana condena mulheres à morte por apedrejamento. Eles esquecem disso. Dizem que defende as mulheres, fica enchendo o saco lá com Marielle para todo lado, querendo votar pro ré de Marielle aqui na Câmara, mas está defendendo a política externa junto de uma ditadura iraniana. Essa é a política da esquerda. Essa é a política do PSOL aqui na Câmara de São Paulo. É a política que eles querem implementar na prefeitura, se o Guilherme Boulos virar prefeito. E é isso que nós temos que combater todo dia. Falando na ordem dos absurdos, Pedrinho Matador, já ouviu falar desse sujeito? Diz que é o maior serial killer do Brasil. Ele que realizou o seu primeiro homicídio ainda quando era adolescente. Matou o prefeito da cidade porque teria demitido o pai dele. E depois ele matou o próprio pai dentro da cadeia porque o pai teria matado a mãe. E após ele matar o pai, ele arrancou o coração do pai e comeu. Eu não estou exagerando não, dá uma busca no Google que você vai ver. O sujeito, ele é um crápula, ele aponta ali mais de 100 assassinatos na ficha corrida dele. A maioria
presos, enfim, foi matando gente a rodo mesmo, queria matar, matava, e disse publicamente, virou uma espécie de celebridade, tinha canal no YouTube, gravava vídeo, deu entrevista aqui, acolá, falando que simplesmente matava por prazer. Mas ele era uma espécie de anti-herói na cabeça dele. Acho que ele achava que ele era o Deadpool, sei lá. Até parecia, com a cara feia. Mas enfim, o ponto é que ele simplesmente matava as pessoas por vingança. Ele achava que o sujeito não era adequado, o cara tossiu na cara dele, não sei. Ele ia lá e matava o sujeito. Só que a gente tá no Brasil. Você imagina que um serial killer que confessa matar mais de 100 pessoas, ele ia estar onde? No corredor da morte. Inclusive eu gravei sobre pena de morte aqui, o Bruno vai colocar o link aqui em cima, se você quiser ver minha opinião sobre o assunto, tá aqui. Mas estaria no corredor da morte, estaria numa perpétua, mas como a gente fala de Brasil, ele estava em liberdade, gravando no YouTube, fazendo comentários e dando entrevista como se fosse uma grande celebridade, um assassino em série. Só que a exemplo do bandido da luz vermelha, o que aconteceu? Ele foi posto em liberdade e foi assassinado em Mogi das Cruzes. Como eu disse, a lei dos homens pode ser falha, mas a do retorno tarda, mas não falha. Ele achou, enfim, um cara mais macho que ele. Sempre tem alguém mais macho para resolver a conta. Se a justiça brasileira não resolveu, agora ele vai pagar a conta com o capeta. Só que eu garanto para vocês, a história não vai parar por aí não. Vai ter série, vai ter filme, vai ter documentário. Enfim, a história dele ainda vai refletir por muito tempo no país. É a tal da celebração dos criminosos. Um cara que deveria ficar no limbo da história, mas está aí, sendo celebrado como um grande ícone. Lastimável, um retrato de uma sociedade doente. É isso, pessoal. São notícias boas, notícias ruins. Essa é nossa terça-feira. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.